Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Ciência com Sotaque e da série Bicicletas Políticas, onde mostramos que dentro dos objetos que usamos todos os dias, sejam garfos, travesseiros, cadeiras, se escondem nossos valores morais, nossas ideologias políticas, nossa religião, e as bicicletas são um ótimo exemplo de mostrar essa descoberta dos estudos sociais da tecnologia. Nesse período eu estou morando em Roma, num bairro chamado Tufelo, que era um dos bairros mais periféricos, mais pobres da cidade. No pós-guerra é onde foi ambientada a obra-prima do cinema neorrealista italiano, Ladri di Biciclette. No pós-guerra, na Itália, na grande maioria dos países do mundo, a bicicleta era um instrumento fundamental para a subsistência dos trabalhadores, da classe trabalhadora pobre e também um exemplo de paixão nacional. Só que como chegamos a isso, né? Mostramos no outro episódio que a bicicleta nasce com esse patinete para nobre e dandy passear, depois com essas ferramentas, esse trambolho perigoso usado especialmente por jovens homens fortes e bastante ricos. Como que se chega à bicicleta de hoje? E aí não caia nessas respostas facinhas, tipo, evoluiu, antes era feita meio mal, depois progride, essa história linear, que as tecnologias começam meio ruim e depois vão melhorando progressivamente. Não acredite em que diz que entende de tecnologia, mas não conhece a história. Que a história sempre mostra que a tecnologia evolui como um arbusto. Vai tentando várias coisas funcionam. Então, essa ideia meio simplória de que a tecnologia mais eficiente é aquela que se afirma, não faz muito sentido, porque o que significa mais eficiente? Né? Quando existiam todos esses modelos de bicicletas lá no século XIX, que era a mais eficiente que ia vencer e sobreviver até hoje? Era a mais veloz, a mais barata, a mais leve, e assim por diante. Então, o que vamos ver hoje é que, na verdade, o que contribui para decidir qual tecnologia é melhor não são só os fatores técnicos, mas as coisas que estão acontecendo na sociedade, na cabeça das pessoas. Então, estamos começando a nossa história lá por volta de 1880, 85, finalzinho do século XIX, quando a primeira grande moda, né, desses patinetes, desses drezinhos já tinha morrido, também porque tinha sido proibido em vários lugares, porque, tal como hoje com as vacinas, na época tinha o movimento dos antibicicletas, que achavam elas muito perigosas, que complicavam demais a vida do pedestre. Também já tinha acabado a segunda grande onda de folia, de fúria, de todo mundo querer ter uma bicicleta entre os ricos, obviamente, que era a dos velocípedes do Bonechet, que era o chacoalhador de osso, lá pelos anos 60. E estava se acabando também a terceira grande moda, que era essa das bicicletas chamadas normais, ou de roda alta, ou penny farthing, porque parecia a proporção entre a moeda de um penny e a de um farthing, que era um quarto de penny. Mas, na verdade, o que acontecia é que existiam dezenas de tipos de bicicleta. Com duas, com três, com quatro, com cinco rodas e laterais para a mulher poder andar, lineares, roda grande, roda pequena, roda grande na frente, roda grande atrás, triciclos e assim por diante. E o que aconteceu é que então, de todos esses modelos, eles mostram uma coisa que na sociologia da tecnologia a gente chama flexibilidade interpretativa, ou seja, quando você tem um problema a resolver com a técnica, qual técnica se torna a melhor não depende só dos fatores técnicos, porque vários modelos, vários objetos, todos podem ser igualmente bom para resolver uma questão técnica. Então, qual modelo de fato se torna considerado melhor vai depender de muitas coisas, em particular de pressões que vêm da sociedade, de grupos, do mercado, do meio ambiente, da política. Essa que é a flexibilidade interpretativa. Como se fecha essa controvérsia do que é uma bicicleta, é uma coisa rápida, é uma coisa segura, é uma coisa perigosa, é uma coisa cara, é uma coisa barata, depende do que as pessoas vão fazendo. E aí o que eu vou mostrar hoje é que um ator central nessa história, naquele período, foram as mulheres.
né, a chamada nova mulher que surge no fim do século, inicialmente na Inglaterra vitoriana, mas que na verdade é um tipo de transformação social, de mudança que vai acontecendo no mundo inteiro. Uma mulher que se veste diferente, que é protagonista, que luta por seus direitos, que quer mudar a sociedade, que quer participar ativamente da sociedade, que fuma, criando escândalos, que se veste de uma maneira nova. E a coisa mais importante é, olha, não caia também na história como é contada nos livros de história, que parece ser feita só pelas mulheres da alta burguesia, né? As ricas, que eram sufragistas, brancas. Essa gigantesca transformação social em que as mulheres contribuem centralmente, inclusive na história da tecnologia e da ciência, não é feita só por mulheres ricas ou brancas, mas, por exemplo, pelos movimentos das operárias que lutam, que se organizam, com greves das tecedoras de lã, com greve das trabalhadoras exploradas nas fábricas de caixinha de fósforo, com mulheres que já são sindicalistas e lutam já em 1888 pedindo salários iguais entre homens e mulheres. Então, essa luta não é uma luta só das mulheres ricas. E na bicicleta, a mesma coisa. E embora inicialmente a bicicleta era um objeto caríssimo, rapidissimamente as mulheres da classe trabalhadora também começaram a andar de bicicleta. Em primeiro lugar, as artistas, as circenses, as que faziam espetáculos, que já eram, digamos, aceitas, né? Com roupa diferente, com papéis diferentes, podia fazer coisa diferente, começam a usar a bicicleta para seus shows, seus espetáculos, etc. E em breve, mulheres trabalhadoras organizam corridas com prêmios em dinheiros, por exemplo. Então, também o esporte do ciclismo nasce junto com as mulheres decidindo andar de bicicleta. Obviamente, sim, também das mulheres também da burguesia andam, mas não só com seus maridos ou irmãos, mas também sozinhas, ou coisa que assustava mais ainda os machos da época, em grupos, em gangues, surgem livros de como se vestir, de como andar, e isso cria muito escândalo. E é aí que acontece um entrelaçamento bem interessante entre a religião, a política, o design, a tecnologia, a ciência e a moda. Porque, obviamente, né, a primeira coisa a resolver se você quer andar de bicicleta é uma mulher daquela época é como pedalar, né? O vestido longo, especialmente os vestidos das mulheres da alta sociedade, né? Que implicavam no espartilho, que te sufocava, esmagava o fígado, esmagava o intestino, quebrava suas costelas, não te deixava nem respirar, nem o coração bater. Aqueles vestidos absurdamente gigantes e bombados era impossível. Então, uma das coisas que vai acontecendo em paralelo nesses anos é que no mesmo período em que a bicicleta passa a ser um instrumento que as mulheres reivindicam, são os mesmos anos em que tem também uma revolução na moda das mulheres, ou seja, surge a ideia de que a roupa das mulheres pode e deve ser mais racional, como era chamada na época. Ou seja, não precisa ser tão pouco prática, tão impossível, tão sofrida de usar, mas pode ser mais racional. E a bicicleta tem um fator importante em contribuir para a afirmação dessa roupa mais racional. Porque, obviamente, para andar de bicicleta, ou você aceitava as invenções bizarras dos homens, que era botar os pedais os dois de um lado, que era possível ficar sentado de lado, e coisas absurdas que tornavam mais difícil, mais perigoso ainda o uso dessa ferramenta, ou você modifica o jeito de se vestir. Então começa a surgir saias bifurcadas, mais cortadinha, começam a surgir manuais de como construir essa roupa, essa saia para as mulheres. As costureiras ajudam a inventar esses modelos. Começam a surgir patentes de novos tipos de roupa adequado para andar de bicicleta. E, por sinal, patentes é que não falta nessa época feita por mulheres. As mulheres se tornam importantíssimas inventoras de ferramentas para a bicicleta. Então, um dos primeiros cadeados, né, antifurtos para bicicleta é inventado por uma mulher.
Aqui, esse outro modelo é uma bicicleta com um tetinho para te proteger do sol ou da chuva, patentes para segurar a saia para que ela não levante ou ajudar ela a ficar separada para você pedalar. Tem um monte de invenções tecnológicas feitas por mulheres e para mulheres que contribuem com o desenvolvimento tecnológico da bicicleta e com o desenvolvimento do design da moda. Sobretudo, entre essas inovações, na Europa surge o terrível, assustador, famigerado Bloomer, mas que era chamado de roupa turca, vestido turco, né? Era assim, um bombadinho, bufante, e causou já escândalos e olhares preocupados da maior parte dos maridos e irmãos da época. Surgiram um monte de caricatura entre The New Woman, a nova mulher que se vestia dessa maneira estranha, tinha penteado, corte de cabelos novo, e a Good Woman, a mulher de boa família, que em vez criticava isso fortemente. Aqui tem a caricatura de turcos que chegam em Nova York, são mulheres que seguram o maridinho no colo como fosse uma criança, enfim. O medo que essa Europa cria nos homens é que esse protagonismo das mulheres leve a acabar com a autoridade masculina. Se cria uma crise de pânico moral na sociedade ligado à nova moda e também, então, à bicicleta. Então surge um monte de caricaturas e charts dos efeitos terríveis que vai ter essa mania das bicicletas para as mulheres, e também surge o medo que as mulheres trabalhadoras usem a bicicleta. Então, várias famílias ricas não contratam empregada, se sabem que elas são ciclistas, porque dizem, sim, quando ela tiver a hora de folga, em vez que ficar em casa, nossa, vai sair para passear. Então vai trabalhar menos. Ou seja, a bicicleta se torna realmente um objeto tecnológico de libertação, tanto para as empregadas domésticas, para as operárias, quanto para as mulheres ricas. E aí o susto é gigante, você vê, né, os homens perguntando aonde vamos parar com isso, daqui a pouco elas que vão fazer o pedido de casamento, e sobretudo essa ideia que elas podiam sair nos parques sozinhas, era vista como uma coisa perigosíssima desde a época da Dresden, né? Porque elas podiam ter amantes ou encontros, algum tipo de independência. Então, esses movimentos anti-bicicleta que sempre tinham existido e que criaram caricaturas e charges também dos homens em bicicleta, especialmente porque para os nobres esse uso da bicicleta era uma coisa muito da burguesia. Suar, pedalar, chegar lá, né? Era uma coisa bem pouco aristocrática medida, e tanto é que tinha charges com os cavalos morrendo de rir, de homem pedalando, dizendo, olha, o homem querendo fazer o nosso trabalho, deixando a gente assistir esse rolando de rir. Tinha uma lobby, inclusive, dos triciclistas, os caras que andavam de triciclo, que defendia que era muito melhor o triciclo, que a bicicleta devia ser proibida, mas o triciclo não. E eles elencavam que entre os triciclistas tinha um monte de condes, príncipes, até reis e rainhas, e porque justamente o triciclo, sendo uma coisa de gestos mais mensurado, mais devagar, mais delicados, se sua menos, era muito mais adequado à alma e corpo nobre, enquanto a bicicleta perigosa para homem e tal não era essa elegância toda. Enfim, então os movimentos anti-bicicleta se dividem em várias vertentes, mas com certeza as mulheres são um alvo preferencial deles, né? O que vai acontecer com essas mulheres de bloomer ou de calça, que vai sair para pedalar, o marido, coitado, com o livro no chão, abandonado, cuidando de criança, onde vai acabar o mundo? Como vamos ver as pernas de mulheres? Enfim, artigos de jornais dizem horrores, dizem que Deus não quer que as mulheres andem de bicicleta, que está claro que é um espetáculo repugnante para qualquer alma sensível ver uma mulher pedalando. Mas, sobretudo, começa a surgir textos nos jornais dizendo que pedalar
cria um tipo de histeria, de mania nas mulheres. Começam a aparecer textos que dizem que a comissão da loucura, que era uma comissão de médicos e psiquiatras, de especialistas ingleses dos manicômios, tinha detectado uma série de casos preocupantes, faziam as anedotas de mulheres que enlouquecem, especialmente aquelas que pedalavam mais fortes. É inventada uma inteira doença, que seria a cara de bicicleta. Bicycle Face, que afetaria todos, homens e mulheres, mas nas mulheres era muito pior. Você ficava com a mandíbula presa, os olhos esbugalhados. E tinha, sim, médicos honestos que começaram a estudar as grandes vantagens, na verdade. Para as mulheres vitorianas da alta classe trancadas em casa, a vantagem gigante da saúde de poder ter uma vida ativa de pedalar, mas também para todas as mulheres. Mas a mídia refletia mais essas vozes, né, de psiquiatras, médicos e alguns cientistas que tentavam evidenciar incríveis perigos para o útero, para a mente, para o sangue, e assim por diante. Mas a bicicleta se tornou um símbolo de progresso. Então, a bicicleta de rodas iguais, não aquela da alta burguesia que eu ia te mostrar como arrojado, capaz de correr risco, corajoso homem macho, né, com a roda alta, mas a bicicleta de rodas iguais se tornou um dos símbolos da igualdade eleitoral, dos direitos eleitorais das mulheres. Em breve se tornou também um símbolo do progresso das reformas no geral. Então, caricaturas mostrando a igreja e os nobres e os militares tentando segurar o progresso que transforma a humanidade e que está andando de bicicleta. Os sindicalistas, os socialistas, na hora de ver a importância da bicicleta também para os operários e para poder fazer propaganda, começam também a ver na bicicleta uma ferramenta revolucionária. Então, surgem frases do tipo: ao socialismo se chega de bicicleta. Começa a aparecer manuais para os sindicalistas e os socialistas de bicicleta nas aldeias, nas vilas, perto da cidade, né, como forma de transporte prática para comunicar a mensagem revolucionária do socialismo. E se torna também um símbolo de igualdade, de equalizador social. Aqui a Chad é o presidente dos Estados Unidos que vai recebendo todos os cidadãos que chegam de bicicleta, por ser de bicicleta, chegam homens e mulheres, brancos e negros, burgueses e trabalhadores, e assim por diante. A bicicleta se torna, então, um símbolo do progresso, apesar de si mesmo, ou seja, apesar de ter nascido como uma ferramenta só para a classe alta. Foi transformada graças ao trabalho desses grupos sociais. Então, para quem odeia a palavra feminismo, bom, saiba que se você hoje tem a bicicleta que você tem, e não aquelas outras formas malucas, mas essa aqui, que passou a ser chamada inicialmente de bicicleta de segurança, ou seja, que podia ser usada por todos, homens, mulheres, crianças e idosos, você deveria agradecer também às lutas feministas ou feministas antilitrans que ajudaram a pressionar para que a forma considerada mais eficiente, mais valiosa fosse isso, que construíram um nicho de mercado para que o mercado se interessasse em fabricar bicicletas desse tipo, e também vice-versa, né, para você que não gosta da palavra feminismo, saiba que também essa resistência a qualquer luta das mulheres afeta também a ciência e a tecnologia, ou seja, o progresso e a inovação vem também das lutas desses grupos sociais, e a bicicleta é um exemplo disso. Depois ela se espalha logo mundo afora, e na China, na África, nos países coloniais, obviamente na América do Sul, e se torna outras coisas, né? Instrumento de sobrevivência para a classe trabalhadora, ferramenta de trabalho, esporte apaixonante que divide as nações, como foi na Itália, e também símbolo de várias outras coisas. Símbolo de aventura como mountain bike, de ativismo ambientalista, ecologista e um monte de outra coisa. É uma tecnologia que muda de sentido mil vezes, ou seja, parece o mesmo objeto ao longo da história, mas não foi. Ela pegou formas diferentes porque respondia a questões diferentes e significava coisas diferentes para as pessoas que a usavam. Enfim, espero que você curtiu esse tema, se curte essas discussões.
clicar aí para o sininho para ter as notificações e siga Ciência com Sotaque.